É um grande prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, mas a gente ficou muito feliz, muito grato pelo convite feito pela casa e na pessoa da Kelly, de seu esposo, e a gente está muito feliz de estarmos juntos. E dentro da proposta, né, deste mês, em que é comemorado o Dia da Mulher, a gente está trazendo esse tema de uma forma bem humilde. Eu sempre falo que eu não sou palestrante, né? Sou, como todos nós, aquele que lê, que estuda, e tentar trazer aqui algumas palavras, alguns comentários que a gente entende que seja importante para cada um de nós na nossa caminhada. E vou projetar aqui o tema para vocês até poderem acompanhar. Aqui a tela. Apareceu direitinho aí, né, Kelly? Acho que apareceu, sim. Né? Jesus e a mulher. Tá, ok, obrigado, Neival. Então, esse tema, Jesus e a mulher, é justamente, né, todos os conhecimentos que nós temos em o Evangelho, das diversas passagens em que Jesus teve a oportunidade de, através das suas palavras, do contato com diversas mulheres, veio nos mostrar o acolhimento verdadeiro junto à mulher, numa época que nós sabemos que enfrentava uma grande dificuldade na posição social da mulher naquela sociedade de então. Sabemos que hoje ainda temos alguma dificuldade, mas nem a se comparar com aquela época em que Jesus veio até nós. Então, ele realmente é o que a gente lê, né? Ele é o grande defensor do feminismo, mas o feminismo, na sua acepção pura, quer trazer e valorizar toda a questão das características femininas, dos sentimentos, da afetividade, do amor, do acolhimento, não é? E tantas outras características que nós aprendemos junto à mulher, iniciando, né, desde a nossa vinda ao corpo encarnado, como bebezinhos, né, junto às nossas mães. Muito bem, gente. Então, Jesus e a mulher. E uma sociedade, né, que a gente comentou, em que a mulher era um ser ao qual só cabiam deveres e raros direitos, né? Era totalmente submissa ao homem. Jesus veio nos ensinar sobre o quê? A igualdade de ambos, homem e mulher, perante Deus, perante as leis da vida, perante a nossa lei maior, que é a do progresso, de espíritos que somos. E estamos, ora, na condição de homem, né, na polaridade masculina, ora, na condição feminina, mas somos todos espíritos em caminho evolutivo. E nessa sociedade, apenas para a gente se situar na questão da mulher, a gente vê que elas estavam, vamos dizer assim, um degrau acima do servo em relação ao homem, né? Então, a gente pesquisando alguns aspectos, algumas características da sociedade, a mulher não se alimentava ao lado dos homens, ao lado do marido, ao lado dos homens, dos filhos homens. Ela ficava de pé, ali pronta para atender qualquer necessidade. A mulher, na sinagoga, também ficavam em locais separados, distintos da maioria masculina, nas sinagogas, na reunião no templo. A palavra da mulher perante um juiz, ela praticamente não havia valor, não era considerada para fins de testemunho e algo que seja. A ela não podia ser dirigida a palavra por outros homens, sob risco de ser preso, de ser até condenado, né? A mulher na rua, ela andava distante dos homens também, principalmente ali quando ela acompanhava o marido, né? Os filhos, sempre a uma distância mais recuada.
e tantas outras questões que eram tidas como normal naquela época. Então, a gente pode ter uma ideia do que Jesus realmente enfrentou naquela situação, naquela época, e ele, de uma forma totalmente oposta a essas questões em que a mulher era situada na sociedade, ele veio trazer essa aproximação junto às mulheres, né? Aquelas que estão no Evangelho e outras também que, dentro das obras espíritas, chegam até nosso conhecimento. E a gente destaca aqui, né, algumas das questões do trato de Jesus com essas mulheres, né? A compreensão, a misericórdia, solidariedade, o respeito, né? Os ensinamentos a que ele dedicava a todas, não só aos homens, mas de forma igual às mulheres. O carinho, a cura, né, de mulheres, lembramos aí da mulher hemorroíça, né? Então, essa aproximação de Jesus era algo muito além ainda da concepção e do entendimento da sociedade, ainda caracterizada por uma sociedade excessivamente machista, né? Muito decorrente dos próprios costumes, das próprias leis. Aí nós já trazemos as leis mosaicas, né? Que ali, muitas vezes, colocava a mulher como alguém submisso verdadeiramente. Então, é algo que nós imaginamos assim, a quanto foi a dificuldade de Jesus para, naquele meio, manifestar isso tudo. E o quanto que ele foi levantando, ao mesmo tempo, de carinho e aproximação das mulheres e daqueles corações mais tocados, sejam homens ou mulheres, mas, ao mesmo tempo, com certeza, né, nós sabemos disso, é fato, levantou a ira de muitos que valorizavam esse preconceito. Não é? Então, ele criou realmente questões que vieram a cada vez mais ir de encontro a ele, né? Aqueles do Sinédrio, aquela sociedade ainda muito preconceituosa, machista, e muitos foram ali contra essas atitudes de Jesus. Mas ele, como espírito puro que é, veio, né, trazer essa concepção, e a partir disso a humanidade começou a compreender melhor a função da mulher perante o homem e perante toda a humanidade. E aos poucos estamos caminhando nesse sentido das mulheres realmente sentirem essa autovalorização através do seu sentimento, da sua docilidade, da sua doação, do seu amor, do seu afeto, que ela desenvolve, externa e nos ensina como homens nesse momento, né? Como estamos homens, nós aprendemos esses sentimentos com as mulheres. Então, é muito grandiosa, e a gente vai ver aqui no decorrer da fala o quão é grandiosa a missão daqueles espíritos que vêm até a carne na condição feminina, assim como aqueles que vêm na condição masculina. Mas nós vamos ver que na condição feminina estamos um pouquinho ali mais à frente, mais ligados nesse sentimento que nos eleva ao alto. A gente vai entendendo o porquê aos poucos. A gente vai trazer aqui um trecho que eu creio que muitos já leram, né? Lá do livro Boa Nova, no capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. E ali há um diálogo, né, entre Jesus e Simão Pedro, a respeito dessas relações de Jesus com as mulheres. Por quê? Como nós falamos antes, foi gerando, né, por volta de uma classe ali da sociedade, algo que ia contra o que Jesus pregava e praticava nas suas falas e nas suas relações, nos seus acolhimentos às mulheres, tidas como submissas, tidas como alguém que não tem direito, às questões que Jesus estava colocando ali. E Pedro tinha essa preocupação, né? Ele sabia e via
que isso acontecia aos olhos vistos e tinha um receio, um temor de Jesus ser condenado, Jesus ser perseguido, né, por estar ferindo costumes e concepções daquela sociedade, né, naquela ocasião. E aí, nesse trecho que a gente pega aqui, o Pedro, conversando com Jesus, vai falar: os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas, né? As prostitutas, mulheres de má vida, ditas como decaídas, né, vamos dizer. Observando nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Então, era natural a preocupação de Pedro, né, pela proximidade que ele tinha com Jesus, pelo amor ali, né, que era criado, o vínculo dele junto a Jesus, Jesus junto a todos os seus discípulos, e eles se preocupavam como alguém que a gente ama, que a gente se preocupa, né? Apesar de saber de Jesus, da sua posição, da sua elevação espiritual, de tudo que ele vinha manifestando, né? Mas ele tinha o medo, o receio, que é natural de todos nós, o nosso receio perante os riscos de Jesus dentro daquela sociedade. E Jesus vai falar: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Olha que interessante, né? Então, Jesus deixa claro, porque nós temos isso também naquela passagem da mulher adúltera, nesse sentido, não é? E o adúltero? Né? Temos até textos desses colocados de Emmanuel na coleção Fonte Viva, perguntando: e o adúltero? Né? Porque ambos, um leva o outro ao erro e acabam se consumando o erro. E ele fala que, na maioria das vezes, o homem é que destrói a vida da mulher, por conta dessas próprias situações, dos costumes e das leis da época, que já colocava a mulher numa condição inferiorizada, numa condição a que ela não tinha direitos, a que ela ficava sujeita sempre a arcar, na maioria das vezes, com a culpa, mesmo que não houvesse a culpa plena da parte dela. Fosse uma culpa parcial, digamos, mas sempre dentro do ambiente que o homem favorece isso. Então, Jesus era muito puro e muito simples na sua fala. E Pedro, ouvindo isso, ele retruca: mestre, quereis dizer então que é a mulher superior ao homem na sua missão terrestre? Aí cabe a gente reportar aqui o que era a crença. Vamos falar lá atrás. Eu botei a observação: Adão e Eva, né? O que vem naquele entendimento lá do Adão e Eva, né? A mulher provinha do homem, né? Tirou da costela. Então já começou numa condição submissa. E o fez cair em tentação, porque ali, né, Satanás ali na serpente conseguiu, né, fazer a mulher infligir a norma ali do paraíso, né, e comer a maçã e tal, e a partir dela ela consegue também fazer o Adão cair. Então, já vem numa concepção dessa questão da mulher estar no erro, da mulher ser submissa, da mulher estar sempre abaixo do homem, até na sua criação, vamos dizer assim. E, fora essa questão, nós temos que reportar as leis mosaicas, não os 10 mandamentos, né, que vêm do alto, pela mediunidade de Moisés, mas das suas leis, que durante todo o tempo em que ele liderou aquele povo na sua caminhada, né, pelo deserto, em busca da terra prometida, ele teve que, dentro daquela concepção de um povo rude, de um povo ainda muito ignorante, muito endurecido, utilizar-se de leis duras, rígidas. E nessas leis haviam aquelas que adentravam na relação, né,
mulher, homem, e a mulher também vinha nessa concepção de estar, muitas vezes, na condição inferior, na condição de submissão, e era muito focado quando, na hora de julgar, a mulher está sempre, na maioria das vezes, ali levando desvantagem perante o homem. Então, dentro dessa concepção daquela sociedade, Pedro então pergunta: então, Jesus, quer dizer que é a mulher superior ao homem? Porque para ele o homem é superior à mulher. Era natural isso. Ele foi criado nesse ambiente, de uma forma muito natural. Hoje nós olhamos e não achamos natural, mas temos que nos colocar naquela condição evolutiva da sociedade daquela época, de tudo que vinha de antes na formação daquele povo, né? E, se formos chegar nos dias atuais, ainda temos essas questões de uma forma muito ainda dura em relação ao valor da mulher. Em outras sociedades, temos os ranços ainda dessa condição do homem ser o superior. E ainda enfrentamos isso. E vamos entender o porquê à medida que a gente for comentando aqui. E aí, Jesus continua para o Pedro. Uma e outro, né? A mulher e o homem, são iguais perante Deus. São espíritas. E nós compreendemos plenamente isso hoje. Né? Esclareceu o Cristo. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente. Então, quando se completa, é que há necessidade de uma parte se integrar de forma equilibrada à outra, para que ambos progridam. Né? Então, se é necessário se completar, é porque ambos têm o seu valor e a sua função para que ambos caminhem em sentido do progresso. Não há como se falar em um apenas evoluir e o outro, sem o outro. Não há como. Há que se ter essa completude que ele está dizendo aqui. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Olha, tem um livro que tem várias palestras, falas do Divaldo Franco, se não me engano, chama Sexo e Consciência. E lá, em um dos capítulos, é falado sobre a polaridade feminina e a polaridade masculina. Né? Todos nós, né? Estamos aqui. Eu estou hoje na polaridade masculina, encarnado. Mas temos, por exemplo, eu tenho a minha polaridade feminina. Né? A mulher, ela tem a sua polaridade masculina. Por quê? Porque nós somos espíritos e estamos constantemente adentrando na carne, né? Ora mulher, ora homem, e assim vai. Para quê? Para trabalhar o que ele chama de polaridade feminina, polaridade masculina. As características básicas, né? A polaridade masculina, ela apresenta algumas características a serem desenvolvidas pelo espírito. Somos criados simples e ignorantes, nós lembramos disso, né? E precisamos desenvolver alguns aspectos. E nessa polaridade masculina, nós destacamos a coragem, a liderança perante aquele grupo, a determinação perante os objetivos a serem alcançados, a provisão, né, do meio, dos recursos, da vida, da alimentação. Isso está muito assim ligado à polaridade masculina. A polaridade feminina, alguns aspectos, é o sentimento, né, que nasce aqui do coração, né? E é o sentimento que envolve o amor, a afetividade, a renúncia em favor do ser amado. Né? Então, aí a gente começa a compreender o que Jesus está falando aqui para o Pedro. Essa completude
é por conta disso. Mas aí nós temos que nos ver como espíritos. Essa completude ela vai ser trabalhada dentro de mim e a partir de mim como espírito. Vou ser mais claro. Nós vamos trabalhar, ora, mais as virtudes, os aspectos, as características da polaridade masculina e, ora, da polaridade feminina. E à medida, como é que a gente trabalha isso? Com as relações. A gente precisa estar em relação com o homem, com a mulher, e assim vai, né? E dentro das diversas reencarnações, a gente vai trabalhando. Por isso que, quando a gente vê um espírito puro, como Jesus, que já completou, essas polaridades já foram completadas, tanto a feminina quanto a masculina. Ele tem o momento sabe o momento de ser doce, de ser sereno, acolhedor nas suas passagens evangélicas. Mas ele também, isso é característica da polaridade feminina, vamos dizer assim, que já se agregou àquele espírito puro. E ele tem também um momento de ser firme, né? De liderar, uma característica da polaridade masculina. Então, como é que ele chegou assim? Através da sua evolução, né? Aí, por muito e muito e muito tempo para chegar nessa condição. E é a condição que nós vamos chegar. Mas para isso a gente tem que trabalhar. E precisamos sempre das relações. Por isso que a mulher e o homem estão... A missão é se completar para que ambos vão progredindo nessas áreas, né? Do sentimento, na área da razão, na área da liderança, na área do afeto, e assim vai. Então, ele completa aqui, né? Ele falou aqui no final, que a mulher se aproxima um pouco mais de Deus por conta desse sentimento do coração, porque a gente aprende no Espiritismo que há necessidade de desenvolvimento intelectual, da razão, para que a gente, a partir disso, a gente compreenda a vida, a gente compreenda o porquê da nossa vida, o sentido da nossa existência, e a gente compreenda que a gente precisa amar. Aí entra o coração. Aí começa, através do sentimento, do amor, a gente se aproximar mais de Deus. Porque Deus é amor, né? E aí a mulher que traz esse sentimento, e ela vai trabalhando isso já de uma forma, principalmente, né? Quando recebe um filho, por exemplo, né? Que vem da sua entranha ali e vai amamentá-lo, vai doar-se completamente para aquele ser, né? Transmitindo todo o seu carinho, o seu afeto, a sua proteção, o seu amor. E aí isso dá uma facilidade muito grande para que ela abra um canal junto aos bons espíritos que estão também interligados com esses bons sentimentos. E aí ele fala: toma o coração por instrumento das suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. A gente fala daquele sexto sentido, né? Da mãe, da esposa. Nossa, preocupado com fulano, tem alguma coisa acontecendo. É o sentimento. Ele é grande e facilita essas inspirações que a gente recebe, muitas vezes a gente não capta. Mas quando a gente está mais aberto a esse sentimento, a essa doação, fica mais fácil da gente captar. Então a gente vê o quão grandioso é a missão da mulher, né? E admirável para nós que estamos na condição de homem, que seja exemplo para que a gente trabalhe também a questão da polaridade masculina, mas não deixemos de ser afetuosos, não deixemos de ser carinhosos, porque nós temos isso conosco. Já fomos também mulheres, já aprendemos um pouco disso, e vice-versa. Mas precisamos um completar o outro. Sim, a gente caminha junto, da melhor forma. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais.
Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Então, ele está falando aqui, né, que em todas as realizações, sejam pequenas ou grandiosas na humanidade, sempre vai haver um traço de ternura feminina, porque todos nós somos filhos de uma mãe, né? Seja consanguíneo, seja dos laços do espírito, né? E aquela mulher, muitas vezes, ela passa desapercebida. Às vezes eu me torno um grande político, um grande filósofo, um grande líder, um grande general, passo para a história, né? E nem lembramos de quem que lhe transmitiu afeto, carinho, proteção, renunciou a si mesmo em favor da criação daquele ser ali, né? Do exemplo, da educação, e muitas vezes dilaceradas nos seus sentimentos mais íntimos. Passa ocultamente perante os olhos, né, da humanidade. É o que eles estávamos falando. A gente já lembra daquela frase, né? Por trás do homem sempre há uma grande mulher. É uma frase interessante, mas também transmite algo de quê? Do que a gente traz já no nosso ranço. A mulher tem que estar atrás. Mas não é isso. É porque a mulher, como ela trabalha esse sentimento, ela prioriza o amor, mesmo que ela não seja vista, mesmo que ela não esteja à frente, porque isso é uma característica muito peculiar da polaridade masculina, da liderança, e faz parte, não é? Mas a mulher, pelo amor que ela transborda e deixa externar, ela não exige isso. Ela começa a trabalhar esse amor e ela está sempre ali amparando. É o que ele está dizendo aqui para Pedro. Muito bem. Indo lá para Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, se vocês pegarem depois a questão 822A, na Lei da Igualdade, é dito o seguinte: a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, e que a emancipação desta acompanhe o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. E é o que a gente vê. Se a gente fizer um estudo da história da humanidade, né, nós começamos o tema aqui de hoje falando lá da sociedade do povo judeu, né, daquela condição submissa da mulher, e a gente vê até os dias atuais que as coisas estão caminhando, né? Esse equilíbrio, essa igualdade dos direitos do homem e da mulher está sendo buscada. Ainda está aquém do equilíbrio, da igualdade, não é? Mas está sendo buscada. Alguns pontos do nosso planeta ainda mais atrasados, mais recuados. Outros já mais adiantados. Outros ainda no meio do caminho. Estamos caminhando. E ele fala que essa emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Ou seja, é um termômetro para vermos que ainda precisamos caminhar para que esse progresso chegue num patamar mais avançado. E, não coincidentemente, estamos, né, no período de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração. Então, temos que caminhar efetivamente para buscarmos esse equilíbrio do homem e da mulher, essa compreensão, né, que é que cada um de nós temos a nossa função e precisamos um do outro para progredirmos, para frutificarmos, né? É muito bonito quando a gente começa a compreender isso que o Espiritismo nos traz aqui de uma forma muito clara e que nos traz bom ânimo para que a gente continue em frente. Ao mesmo tempo, afirmam os espíritos superiores, na questão 818 e na questão 820, o seguinte: a inferioridade a ela, a mulher atribuída, resulta do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, e que sua menor força física lhe conferiu, ao mesmo tempo, maior sensibilidade.
em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, primeiramente, o que a gente vem falando do início, né? Predomínio injusto e cruel, né, do homem sobre a mulher, desde lá de trás. Né? A gente vê aquelas figurinhas, né, do homem das cavernas, né? Até o pessoal pintava assim, né? O homem arrastando pelo cabelo a mulher, né? Força física é um predomínio injusto e cruel. Ação pelo instinto e pelo predomínio da força física. E isso vai demandando tempo para que o espírito vá progredindo e vá começando a compreender. Lembram? Primeiro a inteligência, a razão, para que depois a gente comece a trabalhar o sentimento, e assim vai. Né? Então, como a mulher, ficando nessa condição de inferioridade da força física, do predomínio do homem sobre ela, a sensibilidade foi trabalhada, porque ela não tinha como trabalhar a força física, não é? Então, foi se trabalhando a sensibilidade. E dentro das leis da natureza, para a nossa procriação, dentro de uma perfeição divina, como é que a gente chega ao mundo? Por intermédio daquele que detém a força física ou por intermédio daquela que já trabalha mais a sensibilidade, que é a mulher? Né? Por ela. E chegamos aqui na carne de forma totalmente desprotegida e frágil, o que obriga a esse ser que me recebe, essa mulher, a trabalhar essas funções maternais com sensibilidade, com a proteção, com o carinho, com toda a doação de si mesmo para fazer aquele ser, né, seguir, crescer, evoluir. Tudo dentro de uma concepção muito perfeita, que, à primeira vista, nós vemos essas questões aqui da injustiça, da crueldade, do predomínio, de uma forma muito assim injusta, vamos dizer, né? Muito difícil, né? Muito errado. Mas está tudo dentro das leis de progresso, de espíritos que somos. Né? Então, isso nos traz uma clareza maior, uma compreensão maior, nos tira, às vezes, a nossa revolta, né? Perante as questões, e a gente vai caminhando. Eu agora vou trazer aqui, esse aqui é um livrinho assim, interessante, ele chama Mulher no Evangelho, Heroísmo e Ternura. Foi escrito pela Alcione Peixoto. Ela é filha do Peixotinho. Né? E ela traz várias mulheres que constam ali do Evangelho, né? E traz algumas falas sobre cada uma delas. E aí eu separei duas aqui para a gente comentar um pouco, né? E para a gente ter nessas duas mulheres do Evangelho exemplos para todos nós, homens e mulheres, né? Respeito, admiração e ensinamentos. Né? Então, a primeira delas, não podemos deixar de falar, Maria de Magdala. Maria de Magdala. Daquelas mulheres que ofereciam o seu corpo e a sensualidade em troca de quê? Riqueza e poder de influência social. Estamos aí há 2000 anos atrás, falando de Maria Magdala. E hoje ainda vemos muitas Marias de Magdalas, né? No feminino e até na questão do masculino. A busca constante do poder, da influência, dos dinheiros, dos recursos, né? E isso caracterizava aquela mulher pelas circunstâncias mais variadas possíveis dela ter chegado naquela condição, numa sociedade machista, mas em que ela, de certa forma, tinha acesso a essa condição de poder, de riqueza. Não é? Contudo, ela sentia um profundo vazio existencial, decorrente de conflitos da alma, potencializado pelas obsessões espirituais a que se deixava conduzir. Maria tinha sede do verdadeiro amor. Esse vazio, ele surge em cada um de nós no momento adequado.
Ela estava cansada. Ela buscava, 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 mas não se satisfazia. Sentia-se, o espírito sentia intimamente aquele vazio, né? E aquelas buscas dela acabavam abrindo brechas mentais para as obsessões, e que a prostravam, que a deixavam mal, né? Então, ela tinha essa sede do verdadeiro amor, do amor que não espera nada em troca, do amor espontâneo, de fazer o bem e receber espontaneamente o bem, e não das trocas, como ela estava acontecendo com ela constantemente, né? Cedia o seu corpo através da sensualidade, dos prazeres, mas era vazia. Tinha recursos, tinha uma condição, mas era vista de maus olhos pela sociedade, né? Como mulher decaída, não tinha a oportunidade de gerar um filho, e assim vai. Desde o seu primeiro encontro com o Mestre Jesus, em casa de Simão Pedro, ela passou a ser o maior exemplo de renúncia total de si mesma e da sua conduta equivocada até então. A grande mudança, né, de 180 graus na vida daquele espírito, a partir do seu encontro com Jesus, daquela conversa e do seu acolhimento que Jesus fazia a todas que chegavam até ele, e também as mulheres, inclusive as decaídas, como a gente falou no início, aquilo a tocou. Tocou, e ela se despiu de toda aquela questão, né, das buscas externas, da questão física, da beleza, de tudo, da condição social, se desfez de tudo e foi seguir o Mestre Jesus. Então, apesar de todo o preconceito da sociedade, dos próprios discípulos, né, para com ela, porque eles não estavam imunes, eles faziam parte daquela sociedade. E era difícil, muito difícil, para aceitarem a mulher e sendo mulher, uma decaída. Lembram do início do temor de Pedro, né? Ela manteve-se firme, absorveu os ensinamentos de Jesus e colocava-os verdadeiramente em prática na sua vida. Sua confiança no Mestre era tamanha que não por acaso ela foi a escolhida para levar a notícia da sua ressurreição aos demais discípulos e à sua mãe. Lembram do que a gente leu agora há pouco? Os sentimentos de Jesus falando para Pedro nos aproxima mais de Deus, aproxima mais das inspirações. E ela demonstrava aquele sentimento do amor puro, resultante do amor que ela recebeu de Jesus no seu acolhimento. Ela demonstrava e externava aquilo. Ela se sentia livre pela primeira vez, a partir do conhecimento de Jesus e da compreensão de tudo que ele pregava e ele fazia. E aí, ela, de forma merecida, se ligou primeiramente àquele Jesus já pós-crucificação, né? E teve esse privilégio de levar, a primeira a levar a notícia de que Jesus continuava vivo, né? Como ele sempre falava, e que ele retornaria. Um grande privilégio. Indo lá para o livro Amélia Rodrigues, também acho que muitos já leram, Primícias do Reino, Amélia Rodrigues relata trechos, né, da caminhada de Maria de Magdala na sua existência física. E ela, ao final, os discípulos já seguindo, cada um para o seu caminho, né, nenhum deles acabou aceitando que ela ficasse junto, né, no caminho, nos destinos a que eles iriam levar o Evangelho de Jesus. E aí ela se une àqueles leprosos, né, que passavam pela cidade, tocando lá o sino, né,
ninguém se aproximar, e ela segue com eles, acolhe como família, como sua família, né? Ela vê naqueles leprosos aqueles filhos que ela não pôde ter do sangue, e ela leva a eles todos os ensinamentos de Jesus que ela conviveu, que ela aprendeu, e que eles não tiveram a oportunidade de presenciar. E ela foi essa ligação com Jesus, e aqueles leprosos seguiu com eles e tornaram-se a sua verdadeira família, né? Dedicando o que a eles? Amor, carinho, cuidados especiais. A gente lembra que Jesus sempre falou, né? Eu vim para os doentes, eu vim para os que estão em sofrimento, eu vim para os que estão na injustiça, e assim vai. E as mulheres se encontravam nessa classe também, muitas, né? E Jesus veio para todos que estavam nas dores, no sofrimento. Porque aqueles que não se sentiam na dor e que se achavam, dentro do seu orgulho, o melhor, o independente de todos, Jesus não tinha nem como chegar próximo. E se chegava, eles não absorviam o que Jesus falava. Não estavam ainda no momento ainda para compreender. Já os que estão nas dores, nos sofrimentos mais variáveis, nas injustiças as diversas, essa aproximação, ela é muito mais fácil. E isso acontece conosco, não é? Quando estamos bem de saúde, estamos bem no trabalho, com uma condição financeira boa, nós ficamos um pouco impermeáveis à palavra do alto, a pensarmos um pouco no próximo, não é verdade? Quando nós entramos numa doença, numa perda material, numa perda do emprego, a gente fica arriado, né? A gente fica... E aí a gente começa a pensar no alto, a gente começa a lembrar da prece. Então, ainda somos assim, mas estamos caminhando no sentido de nos ligarmos ao alto nas condições mais diversas. Se estamos bem, é porque podemos fazer algo mais pelo próximo. Então, vamos nos ligar mais ao alto. E assim vai. E as mulheres também estavam nessa condição. E Jesus veio também para elas. Ao desencarnar, ela é recebida pelo Cristo que diz: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito, vem, eu te espero aqui. E que porta estreita, né? Um grande, para mim, né, o maior exemplo de renúncia pura, né? No sentido ali de compreender Jesus e de se doar plenamente, deixando para trás todos aqueles erros, aquelas condições em que ela se encontrava e traçando um novo rumo na sua vida. E a gente caminhando, né? A segunda mulher, Maria de Nazaré. Aquela frase: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta fala de Maria, o mensageiro divino, portador da notícia da vida do Messias, nos revela a sua fé grandiosa, a sua humildade plena, que a sustentou durante toda a sua vida. Sabedora de que iria receber o Filho de Deus vivo, o Messias prometido, Jesus Cristo. A grandiosidade que é Jesus, ela, dentro da sua humildade e da sua fé e confiança plena em Deus, se coloca na condição de serva, não do mundo, do Senhor, Deus, né? Ali ela estaria recebendo Jesus em prol de toda a humanidade. Uma missão grandiosa, e ela se humilha, se coloca na posição totalmente submissa de uma serva, de um instrumento de Deus para a vinda do Mestre Jesus. Maria nos ensinou, com seus exemplos, a observar uma conduta de respeito às opções e buscas dos nossos filhos, em suas diferentes faixas de amadurecimento, mas ensinou-nos também a caminhar com eles, como amigos, para orientá-los nessas buscas. Ela sabia que aquele espírito que estava ali
puro, era o Messias prometido. Ela respeitava todas as opções, as buscas dele, mas também caminhava junto, o protegia, estava ali acompanhando, atuando na sua missão maternal, não ficava, meu filho é o salvador do mundo. Não, vamos lá, eu sou mãe, vamos amá-lo, vamos educá-lo. Então, ela foi nos trazendo essa concepção na sua prática, na sua conduta de amor e de doação. Recebe aquele recém-nascido cuidando de agasalho, protegê-lo, demonstrando seu respeito pelos conhecimentos que o homem da época podia assimilar. Segue a tradição religiosa de apresentação do seu primogênito ao templo, respeitando as leis ali, né, do templo, da sinagoga, aqueles tinham, aquela era submissa e compreendia que era o correto, o previsto, né? Não, porque meu filho não precisa disso. Não, vamos seguir humildemente o que está previsto. Faz-se presente junto ao seu filho no início da dramática e brilhante trajetória, precisamente nas bodas de Caná, ordenando aos serviçais: fazei tudo o que ele vos disser. Lembram daquele sentimento ligado ao alto? Ela sabia a inspiração do alto, que aquele era o primeiro momento, apesar de Jesus, né? Lembra? Deu uma fala ali, né? Para ela, ainda não era o momento, né? Mas fazei tudo o que ele vos disser. E ele fez, né? Transformando aquela água em vinho. Aquilo ali era fruto de uma ligação, de uma inspiração. Por fim, Maria acompanha seu filho na cruz. As alegrias das bodas de Caná, a beleza das palestras renovadoras às margens dos Tiberíades, a magia suave daquele olhar, dão lugar à dor intensa e retumbante da partida. O momento da separação, e a separação dentro de um flagelo, sofrimento, de um escárnio, de todas as condições piores que podia ter, ela acompanha a partida daquele filho, mas sempre sou serva do Senhor, sempre humilde, sempre confiante em Deus, né? Ela humildemente seguiu aquele filho até o final. E nós vemos hoje tantas mães que seguem os seus filhos, por piores que sejam as condições, estão sempre a segui-los, dando exemplo para todos nós de uma renúncia e uma autodoação anormal, acima de tudo que a gente consegue compreender. O que é isso? É um trabalho íntimo de sentimento constante, colocado e traduzido pela mulher. E por isso nós temos em Maria a nossa Mãe Santíssima da humanidade, porque é o maior exemplo da mulher, da função a que a mulher vem desenvolver e colaborar para o seu progresso e para o progresso coletivo. Lembrando do início do estudo, completando-se homem e mulher nesse progresso que vai gerar e vai gerando essa evolução da humanidade como estamos caminhando. E aí, para a gente lembrar, quanto mais suave e feliz for a convivência com os filhos, maior a dor da saudade no momento da separação. Então, imaginemos Maria ser mãe de Jesus, o ser mais puro que esteve entre nós, bondade personificada nele, completa, misericórdia, amor, exemplo de perfeição. Melhor convivência que essa é impossível. Então, temos a noção da dor que ela sentiu naquela situação, naquela separação. Não houve ali maior dor de ninguém que conviveu com Jesus do que aquela mãe, do que aquela serva do Senhor. E aí, fechando, Alcione Peixoto fala: entretanto,
a mãe dos desvalidos, mais uma vez, retira de seu calvário interior a grandiosa lição da serenidade ante as grandes dores, para que os homens compreendessem com ela que as dores que nos parecem insustentáveis, mesmo que durem toda uma existência, não passam de pequenos e assustadores raios que, em seu tempo mínimo de duração, fazem luz e purificam a atmosfera que nos circunda. Então, a gente fica com esses ensinamentos, né, trazidos por Maria, essa serenidade dela e essa humildade e essa fé plena em Deus perante tudo o que ela vivenciou, ao lado de Jesus, até a sua crucificação, né? E depois, né, tendo ali a presença dele, né, grandiosa no seu retorno, mas ela nos mostra essa serenidade, que é pautada nessa fé, nessa confiança em Deus e na sua humildade e na sua resignação. E a gente compreende que tudo passa, né? Aquilo que ela mesma mandou por intermédio de Emmanuel para Chico, quando enfrentava momentos difíceis, e a partir dali ele deixou aquela frase escrita lá no seu quarto, né? Tudo passa, tudo, né? E sabemos que tudo mesmo, os momentos difíceis, os momentos de alegria, porque faz parte da nossa evolução. Vamos nos deparando com as alegrias e vamos aprendendo, vamos absorvendo questões que nos ensinam, que nos ajudam a progredir. Vamos também passando pelas dores, pelos sofrimentos, que também, se bem relacionados com eles, nós também vamos progredir. Mas tudo vai passando. É uma constante, o tempo inteiro. E essa serenidade que ela nos demonstra é um grande ensinamento para todos nós e para que a gente tenha essa visão do nosso caminho infinito, como espíritos imortais que somos. Para concluir, gente, é só a gente, nessas duas figuras que a gente selecionou, dentre tantas mulheres, né? Maria de Madalena, Maria de Nazaré. Madalena nos traduzindo a coragem, a resignação, a firmeza em mudar, né? Em seguir, mas extravasando amor. E esse amor cada vez se espalhando e ali junto àquela família daqueles leprosos. Aquela seguiu, aquela se dedicou, aquela tanto amou até o final da sua existência física. E Maria de Nazaré, nos traduzindo na figura feminina, a humildade dela perante Deus, perante a sua situação de mulher, mesmo naquela época difícil. A renúncia de uma mãe perante o filho, e um filho que veio para o mundo efetivamente. E ela soube deixar e permitir que esse filho fosse ao mundo, mesmo que fosse enfrentar tudo que ele enfrentou até a sua partida, e nos demonstrando a sua fé elevada, sua confiança plena em Deus. Tudo isso, desses dois modelos, nós tiramos a sublimação desse amor puro, verdadeiro, desse amor que doa de si, sem nada esperar em troca. Por isso, na mulher, nós temos o maior exemplo, e naquela mulher, sendo ela mãe, consanguínea ou não, ela nos aproxima do exemplo mais próximo do amor puro a que nós precisamos buscar. Então, nós estamos homens, somos muito gratos às mulheres que nos recebem no corpo, com todo amor, com toda dedicação, com toda renúncia, e nos ensinam a amar. E que amanhã, quando estivermos, nós homens, na condição de mulheres, que a gente continue amando, desenvolvendo esse amor e externando e recebendo. E vamos todos progredindo. Até o dia que chegarmos na condição de um espírito puro, que já teremos todas essas condições que nós trabalhamos durante tantas e tantas e tantas encarnações, na questão masculina, na questão feminina, já estará tudo isso agregado em nós.
Meus irmãos, agradeço muito pela atenção de todos vocês, pela paciência. A gente trouxe aqui, como eu falei no início, não sou palestrante, trouxemos algumas palavras e alguns comentários em busca de refletirmos um pouco. Que tenham uma ótima noite, muita paz no coração.